Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso, Fique um pouco e escute. sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos. E esta é a terceira e última história que eu tenho para contar a vocês de Pedro, um rapaz que eu conheci há um tempo atrás e que me contou essas três histórias que aconteceram com ele. E esta história acontece em uma manhã que tinha começado igual a todas as outras, aos berros. É isso mesmo. A primeira coisa que Pedro escutava todo dia eram os gritos da sua mãe que iam entrando pelos seus ouvidos, arrancando Pedro do mundo dos sonhos. Quando demora um pouquinho, ficando de olhos fechados, curtindo o soninho, lá vem sua mãe com seus dedos pontudos, cutucando ele e fazendo cosquinhas. Daí não tem jeito, o negócio é levantar e rastejar que nem zumbi até o banheiro para escovar os dentes e depois escorregar para dentro do uniforme e tomar café da manhã. Mas antes de continuar essa história, deixa eu apresentar o Pedro. Como acabei de falar, seu nome é Pedro, e esta é uma das muitas aventuras que acontecem com ele todos os dias. Ele adora brincar todos os dias, adora brincar com seus amigos, ver TV até tarde e jogar seus games até capotar. Ele também gosta da Bia, mas isto é outro assunto, e um assunto secreto. Se você acha que quando Pedro está dormindo a aventura acaba, está muito enganado. Porque ele tem um sonho maneiro atrás do outro. Neles pode ser astronauta ou escoteiro, como seu amigo Rafael. Pode ser vaqueiro ou caçador de tesouros, como Indiana Jones. Ou ser um dos seus heróis favoritos. Nos sonhos pode ser quem quiser, o que é muito mais legal do que quando está acordado e tem que ser o que os seus pais querem e fazer o que eles mandam. Esse negócio de só fazer o que os adultos querem é muito chato para Pedro. Ele queria mesmo era um dia acordar e já ser adulto e não ter mais que ir à escola, não ter mais lições de casa nem provas, mas seus pais viviam falando o quanto é importante aprender. Dizem para ele nunca desistir e se esforçar bastante, e que, se ele escutar seus conselhos, irá realizar todos os seus sonhos. Pensando bem, talvez eles até tenham razão. O lance agora é ir para a escola, pensou Pedro. Às vezes, Pedro fica pensando, podiam dar aulas à noite para as crianças. Daí ele não acordaria assim, parecendo um zumbi, andando devagar até a cozinha para tomar café e descer capengando até entrar no ônibus da escola. Por falar em ônibus da escola, é lá que Pedro se anima. Encontra-se com quase toda a turma e também com ela, a menina mais linda do colégio que, para sua sorte, estuda na mesma sala que Pedro e é sua melhor amiga, a Beatriz, que todo mundo chama de Bia. Acho que eu posso confiar em vocês, então vou contar. O tal do segredo que Pedro tem com a Bia é que ela é sua namorada. Esse segredo é tão secreto que Bia ainda nem sabe. Um dia ele iria tomar coragem e contar tudo a ela. Quando chegaram à escola, tiveram uma surpresa engraçada na aula de ciências. O professor Aderbal tinha conseguido com um amigo do zoológico algumas rãs raras do Nepal. Tudo que Pedro sabia do Nepal até aquele dia era que naquela terra distante ficava a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest. O professor Aderbal disse que seu amigo estava tendo problemas com aquelas rãs estranhas que se multiplicavam de maneira muito rápida, infestando tudo e pulando como loucas. As rãs escapavam de seus viveiros e invadiam as jaulas de outros animais, causando a maior correria. Estavam deixando o zoológico
igual à escola de samba em dia de carnaval. A missão dos alunos naquela manhã era investigar aqueles pequenos anfíbios e aprender como eles se desenvolviam. Já cheio de ideias e super curioso, Pedro levantou a mão e perguntou ao professor se ele podia abrir a rã com o seu bisturi para ver como a criatura era por dentro. Para que ele foi fazer aquilo? Começou um berreiro na sala de aula, as meninas soltando gritinhos de nojo e o amigo de Pedro, Rafael, ficando todo roxo. O Rafael, como eu já disse, ele é escoteiro, bobinho e ligado em ecologia. Disse que não ia permitir uma maldade dessas contra as pobrezinhas. Pedro ficou sem entender. Só porque tinha curiosidade era mal? Todo mundo vivia dizendo para ele estudar e agora que ele tinha a chance de investigar a fundo, não queriam deixar? A turma inteira começou a falar junto e a aula virou a maior bagunça. Não sei se foi a Bia ou o Rafael, mas no meio da confusão, alguém virou o aquário onde as rãs estavam e, num segundo, as danadas escaparam para todos os lados. Pedro achou tudo muito engraçado ao ver todo mundo correndo para subir nas cadeiras e nas mesas, tentando se salvar das pegajosas. As meninas gritavam se agarrando aos meninos. Mas o que poderiam fazer? Pensou Pedro. A verdade é que ele também estava morrendo de medo. Tinha rãzinha do Nepal em tudo que era canto. E como eram sinistras, com suas ventosas poderosas, subiam pelas paredes, pelos armários e pulavam para cima e para baixo, aumentando o desespero dos alunos. Pedro, no meio da confusão, foi esperto e correu para perto da Bia para bancar o herói. Ficou na frente dela, espantando as perecas, usando sua régua como espada e seu caderno como um escudo. O professor Aderbal tentava dar um jeito na bagunça, berrava para todo mundo ter calma, afinal de contas eram apenas rãs inofensivas. Por que diabos o professor Aderbal pediu calma? Bem, nessa hora, uma dúzia daquelas rolinhas saltaram para dentro de um pote com o resto de experimentos científicos do professor. Para a surpresa de todos, todas elas foram mudando rapidamente de cor. Ficaram com os olhos inchados, a pele manchada e na boca de cada uma delas começaram a brotar uns dentinhos bem fininhos. Para aumentar o clima de filme de terror, as rãs pitbull começaram a saltar e a babar uma gosma laranja, fazendo as meninas que já estavam gritando chorar de tanto medo. Quando o professor se aproximou com um balde para tentar prendê-las, uma delas deu-lhe uma tremenda mordida, criando uma ferida vermelha na sua mão, que ficou super inchada. Nessa hora, Pedro percebeu que as rãs ficaram distraídas com os gemidos do professor e ele gritou: "Corram todos para fora!" A turma inteira fugiu. E enquanto Pedro também se mandava, uma delas pulou em cima dele, mordendo seu cotovelo. Foi difícil alguém escapar sem nenhum arranhão. Era o bonde das pererecas mutantes. O professor então fechou depressa a porta para que nenhuma delas fugisse. Quem tinha sido atacado pelas rãs correu para a enfermaria. Não era só Pedro naquela agonia. Um monte de gente esperava ser atendida. Seu cotovelo, que já estava doendo, começou a arder quando a enfermeira passou álcool na mordida. As rãs não deram mole. Cada um ali ou tinha tomado uma mordida ou uma lambida ou se lambuzado com a gosma laranja esquisita. O pior foi o que aconteceu depois. As rãs escaparam pela janela e saíram pela cidade atacando quem encontrasse pela frente. O bonde das perecas mutantes estava em ação. Voltando para casa no ônibus escolar, Pedro viu que as rãs conseguiram se espalhar por toda a cidade. Bia segurou a sua mão e suspirou sentindo medo. Ela disse que pressentia que alguma coisa ruim podia acontecer. Ainda bancando o super-herói, para a menina que achava a mais linda,
Pedro falou para ela não se preocupar em nada temer. Os adultos iam dar um jeito naquele problema e pegar todas as rãs fugitivas. Quando chegou em sua casa, não encontrou ninguém. Os móveis estavam todos revirados, como se um furacão tivesse passado por ali. Um furacão ou um bonde de rãs mutantes. Pedro começou a imaginar aquelas perecas laranja pulando nos seus pais, soltando uma meleca gosmenta pela língua ou rosnando como se fossem cães de guarda. Ele ligou a televisão e uma repórter apareceu gritando, dizendo que a cidade estava dominada. Ela falava do acidente que tinha acontecido na escola de Pedro, sobre como as rãs se transformaram depois de caírem nas substâncias químicas do professor Aderbal. Pedro sentiu muito medo. Ele precisava encontrar seus pais, então pensou também na Bia e parecia que os pressentimentos de sua namorada tinham se confirmado. Seu coração ficou espremido. Será que ela também tinha sumido? Quem ia ficar do seu lado? Bem, o jeito era sair para a rua e fazer a sua própria investigação. Pedro foi para o quarto e se arrumou. Não é porque o mundo estava acabando que ele não ia cuidar do visual. Quando acendeu a luz, levou um baita susto. Não era possível. Olhando para sua imagem no espelho, descobriu que era um zumbi. Ele tinha virado aquilo que ele temia. Agora tudo fazia sentido. A cidade estava infestada de zumbis. E se seus pais também tivessem virado criaturas monstruosas, o que ele ia fazer? Tinha se transformado em um monstro. E desse jeito, a Bia nunca ia querer ver ele. Ele precisava encontrar uma solução. Ser um zumbi era horrível. Sua pele estava verde, seus olhos arregalados, seus dentes pareciam que iam cair no chão e rolar pelo chão. O pior era o cheiro, melhor dizendo, que ele fedou horrível, uma baita de uma caatinga. Era uma mistura de bafo de cachorro velho com peixe estragado. Pedro enfiou 2 tufos de algodão no nariz para não ficar enjoado. Será que os zumbis podem tomar banho? Pensou Pedro. Logo ele iria descobrir, porque fedendo daquele jeito era melhor nem existir. Para se livrar daquela caatinga, o remédio era encher o banheiro de shampoo e também com o perfume favorito da sua mãe, que a deixava sempre muito cheirosa. Pedro mergulhou na água quentinha, veloz como uma bola de canhão, fazendo a espuma esparramar para todo lado. Ele esfregou suas costas de zumbi com uma bucha e escovou os dentes com pasta de uva. Já que era para ser um monstro transformado, pelo menos ia ser um zumbi perfumado. Uma ideia veio como um raio. Ele precisava achar o professor Aderbal. Ele era o adulto mais inteligente que conhecia, depois de sua mãe e do seu pai. Certamente ele encontraria uma solução, inventaria um antídoto, uma poção que fizesse todo mundo voltar ao normal. Onde será que ele estava? Pedro sabia que à tarde o professor costumava ir à praia para caminhar e ficava ali perto. Ele então foi se esgueirando pelas ruas observando o terreno. Quem não era zumbi estava correndo e se escondendo. 2 pessoas que cruzaram o seu caminho gritaram apavoradas. Nem deixaram ele explicar que não queria atacar nenhuma delas. O vendedor de cachorro-quentes passou por ele como um foguete. Atrás dele, uma fila de zumbis corria a toda velocidade. Duvido muito que quisessem os cachorro-quentes recheados de salsichas. Do jeito que corriam, com os olhos arregalados, eles estavam atrás de uma boa porção de cérebro ensopado. Dentro das casas, as pessoas se protegiam, pregando madeiras nas portas e janelas ou se escondendo atrás dos móveis e de qualquer coisa grande que encontrassem. Não era para menos, a maioria dos que tinha se transformado andava com os braços erguidos e gemia atrás de cérebros fresquinhos. Ver tudo aquilo deu a Pedro uma dor profunda no peito. Mesmo que seu coração estivesse morto, ele ainda tinha sentimentos.
Tinha certeza de que ele não queria se tornar um monstro daqueles. Só ainda não sabia quanto tempo demoraria até se transformar completamente. Para sua surpresa, viu o professor Aderbal do outro lado da rua. Pedro correu contente para falar com ele, mas logo ficou paralisado. O professor estava coberto pelas rãs verdinhas que pulavam de um lado para o outro. Pedro perdeu toda a esperança. Ele sabia que agora estava num mato sem cachorro. Seu professor também se transformou em zumbi e não ia conseguir nenhum antídoto milagroso com a ajuda dele. O único cérebro que o professor tinha na cabeça era o que ele imaginava no seu prato para jantar. Pedro chegou até o calçadão se arrastando, morrendo de tristeza. As ondas continuavam lá, batendo nas pedras e espantando as gaivotas. As árvores estavam no mesmo lugar, balançando com o vento. Na areia da praia, ele viu os turistas transformados em zumbis, refrescando-se com picolés de miolos congelados e tomando água de coco. Do alto do seu posto, o salva-vidas observava o mar com seu binóculo. Agora estava tudo invertido. Os tubarões é que fugiam da água com medo dos surfistas zumbis e seus dentes. Ainda que parecesse uma daquelas criaturas sinistras, sabia que era apenas um menino e queria que tudo voltasse a ser como antes. Ele caminhou até o morrinho onde a turma se juntava para brincar à tarde e sentou no balanço amarrado ao galho de uma árvore frondosa. Seu peito apertou quando percebeu o que mais o incomodava era aquela sensação de vazio. Ele estava com saudade de todo mundo, do seu pai e da sua mãe em especial. Será que eles também se transformaram em zumbis, mordidos pelo bonde das rãs do Nepal? Seria terrível se sua família toda tivesse virado monstro, mas e se eles não tivessem se transformado? Eles teriam fugido da cidade junto com as pessoas normais, é claro. Só restava a Pedro torcer para que estivessem protegidos em algum lugar. Pedro ficou lá sentado num balanço um tempão, calado, pensando, quando de repente ouviu um barulho do seu lado e percebeu um par de olhos encarando ele por detrás do arbusto. Pedro saltou na mesma hora, assustado, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele se escondeu atrás do tronco da árvore e pensou: pode ser que seja alguém, um ser humano, que está ali morrendo de medo. Pedro foi se aproximando bem de mansinho, já avisando que não queria fazer mal algum. Ele afastou os galhos do arbusto e seus olhos se encheram de surpresa. Era a Bia que estava ali. Os dois se abraçaram e começaram a falar ao mesmo tempo. Eles tentaram contar primeiro toda a aventura que cada um tinha vivido até aquele instante. Ela, igualzinho a Pedro, tinha se tornado zumbi e também se sentia perdido sozinho, sem conseguir encontrar ninguém de sua família. Naquele momento, Pedro sentiu que ele deveria revelar a Bia o seu segredo, contar a ela que ele a achava a menina mais gatinha da escola e que, mesmo sendo agora menino zumbi, ele queria que ela fosse sua namorada. Quando abriu a boca para começar a se declarar, ele virou a cabeça, parando para escutar. Algo tinha chamado sua atenção. Os dois ouviram uma porção de vozes e viram um monte de gente perto do morro com tochas nas mãos. Parecia que a situação deles, que já estava bastante enrolada, ia ficar pior. A temporada de caça aos zumbis tinha começado no bairro e logo aqueles caçadores iriam encontrar os dois. Pedro pegou a mão da Bia e saíram correndo. Ele faria de tudo para salvar os dois daquela multidão. Afinal de contas, ela era a menina zumbi mais linda que ele conhecia. Talvez um dia ele ainda tomasse coragem para dizer o quanto ele gostava dela e que, para ele, ela já era sua namorada. Por culpa da luz da lua cheia, os caçadores de zumbi viram os dois entre os arbustos. Pedro e Bia correram mais rápido
ainda e pularam o muro dos humanos. A pobrezinha da Bia só chorava com medo das pessoas entrarem e não darem tempo de explicar que eram, na verdade, zumbis do bem. Pedro ficou na frente da porta usando toda a sua força, mas eles eram mais fortes e conseguiram arrombar a porta, derrubando Pedro no chão. Uma sombra assustadora surgiu diante de seus olhos. Seu coração disparou. De repente, Pedro viu que estava deitado no seu quarto e a luz do sol entrava pela janela. A sombra parada em frente à sua cama acordava ele. Chamava para o café da manhã e pedia para ele não se atrasar. Era apenas sua mãe. Pedro ficou muito aliviado. Tinha sido um grande pesadelo. Ele pulou da cama e se olhou no espelho. Ele era o mesmo Pedro de sempre. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.